9 de setembro, comemoramos o Dia do Médico Veterinário. Mas aqui temos uma surpresa que vale por mais tempo. Para comemorar esse mês especial, o VetSmart, em parceria com a PetLove, está presenteando todos os médicos veterinários com o cupom VET30. Com ele, você garante 30% off em itens terapêuticos disponíveis no site da PetLove. O cupom é válido de 9 a 30 de setembro e será permitido apenas um uso por CPF. E você ainda pode usar esse cupom na sua loja online, garantindo um atendimento diferenciado e completo, e até presentear seus colegas também com esse cupom. Aponte seu celular para o QR Code na tela e veja todas as opções e variedades de produtos disponíveis para utilizar o cupom. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, a convite aqui da Labs, e nós vamos hoje complementar uma aula que a gente já começou aí há alguns anos, alguns 2, 3 anos. Nós vamos falar sobre as hepatites primárias caninas, mas hoje eu vou dar foco a hepatite associada ao acúmulo de cobre. Boa parte dessa aula vocês podem encontrar nesse artigo. Esse artigo está gratuito na internet, ele é bastante interessante, bem abrangente, não fala só sobre a hepatite por acúmulo de cobre, mas pelos outros tipos de hepatite que a gente encontra em cães, hepatites primárias, né? E eu recomendo que todo mundo dê uma lida nesse artigo, que ele é bastante interessante e ele vai nortear a minha aula hoje. Então, segundo o consenso de hepatites caninas, né, nós temos 3 tipos de hepatite, né? Hepatite crônica, que, em geral, é considerada imunomediada, tá? E aqui nós vamos incluir a hepatite por acúmulo de cobre também, na hepatite crônica. E o grande problema da hepatite crônica é que ela evolui para cirrose. Então, o diagnóstico precoce, tratamento precoce é muito importante, porque uma vez que o paciente tem alterações decorrentes da fibrose, né, cirrose em si, a gente só tem tratamento paliativo, a gente não tem como reverter essa fibrose. Existe um subtipo de hepatite crônica, que é a hepatite lobular dissecante, eu vou falar rapidinho dela só para a gente lembrar, e a hepatite reativa inespecífica. A hepatite reativa inespecífica é quando o fígado sofre por doenças que não são primárias hepáticas. Então, é muito importante, quando a gente está diante de um paciente com alterações enzimáticas, por exemplo, a gente tentar descartar outros tipos de dano hepático que estão relacionados provavelmente a outra doença, como, por exemplo, erliquiose, doenças tóxicas. Então, é muito importante, já na anamnese, a gente abordar esse tipo de coisa, a possibilidade de ter tido contato com carrapatos, todos os tipos de medicamento que o paciente está recebendo, mesmo medicamentos que aparentemente são inofensivos, como, por exemplo, fitoterápicos, eles podem causar hepatites, né? Existe uma lista enorme de medicamentos que causam uma hepatite,
E é importante que a gente tenha que a gente descarte isso antes de partir para o diagnóstico, porque o diagnóstico, como vocês verão, é baseado na biópsia hepática. Então, a gente vai ter que ter a biópsia do fígado para conseguir não só classificar a doença, mas também para, a partir dos achados microscópicos, a gente traçar um tratamento individualizado para aquele paciente. Então, a hepatite crônica, que é a mais comum, é uma inflamação geralmente linfoplasmocítica, tá? Raramente ela é granulomatosa, geralmente é linfoplasmocítica, o que sugere muito para a gente um componente imune mediado, e ela tem como características necrose hepatocelular ou apoptose de células hepáticas, fibrose. Então, fibrose é uma característica das hepatites crônicas, elas evoluem, então, para cirrose, e o ideal é que a gente consiga ter um diagnóstico e tratamento antes que essa fibrose cause hipertensão portal e acabe levando a todas as complicações da cirrose que nós podemos falar em um outro dia. E, dependendo do estágio da doença que a gente atende o paciente, a gente já pode ver nódulos de regeneração, que estão relacionados com a fibrose também. As características clínicas são muito parecidas, né, com de todas as hepatites. Então, a gente tem aumento de ácidos biliares, aumento de bilirrubinas, hipoalbuminemia, e se a fibrose for importante o suficiente, ela vai levar à hipertensão portal. A hipertensão portal vai causar todas as complicações da cirrose que, infelizmente, no momento, nós não temos um tratamento específico, porque ele está relacionado com a fibrose, cicatrizes, né, que não vão se regenerar. Então, ascite, desvios portosistêmicos, que podem levar a encefalopatia hepática. Esses desvios portosistêmicos, ou shunts, né, como são conhecidos, eles são adquiridos. Eles são um mecanismo, na verdade, de diminuir a pressão na veia porta. Tá? Então, nesse caso, os desvios portosistêmicos adquiridos, eles não são tratados cirurgicamente, eles são um mecanismo adaptativo para diminuir a pressão na veia porta. A hepatite lobular dissecante, que a gente conversou na aula passada, ela tem uma característica própria, que é a fibrose ao redor do lóbulo hepático. Então, hoje, os patologistas, eles classificam as doenças hepáticas baseadas no ácino hepático, né? Então, seria a menor unidade do fígado seria um ácino hepático. Eles abandonaram um pouco essa questão do lóbulo hepático como unidade microscópica do fígado. E a hepatite lobular dissecante, ela tem essa característica que vocês estão vendo um histopatológico, onde a fibrose é corada de azul, e ela fica ao redor do lóbulo hepático, como se ela destacasse o lóbulo hepático para a gente, por isso ela é chamada de hepatite lobular dissecante. Ela também, além dessa arquitetura do lóbulo hepático, ela também cursa com inflamação, geralmente linfoplasmocítica, o que também sugere um componente imune mediado, e aqui a fibrose é uma característica. Normalmente, quando nós atendemos esses pacientes, a fibrose já está instalada.
A hepatite lobular dissecante, ela tem uma característica interessante, que ela acomete animais mais jovens. Quer dizer, a gente vai ter pacientes sintomáticos com praticamente 2 anos de idade. Então, é uma doença, infelizmente, que tem um curso muito rápido e quando a gente atende o paciente, muitas vezes ele já tem fibrose com hipertensão portal, o que vai nos levar às complicações da hipertensão portal, né, da cirrose. Também tem necrose e apoptose hepatocelular, então o patologista nos fala que existe evidência de morte celular e proliferação de ductos biliares. Isso é interessante também no tratamento, na hora da gente escolher quais as medicações nós vamos fornecer para esse paciente. A hepatite lobular dissecante, ela acomete com maior frequência cães da raça Golden Retriever. E muitas vezes, quando a gente atende o paciente, como é uma doença de curso rápido e ela se manifesta no paciente ainda muito jovem, infelizmente a gente já atende num quadro de fibrose intensa, causando as alterações características da cirrose. Então, como eu falei, as características clínicas, eles são pacientes adultos jovens, têm hipoalbuminemia e aumento de ácidos biliares. Essa seta aqui mudou por algum motivo aqui, mas é um aumento de ácidos biliares. Ascite e desvios portosistêmicos adquiridos, que caracteriza já um quadro de hipertensão portal, se não cirrose. Então, é uma doença bastante grave e mesmo com o nosso diagnóstico mais precoce, muitas vezes nós já atendemos o paciente num quadro mais avançado, com manifestações clínicas que muitas vezes nós não poderemos reverter porque estão relacionadas com a fibrose, né? Então, infelizmente, muitas vezes a gente vai ter que fazer tratamento paliativo nesses pacientes. E hoje eu queria conversar com vocês, que a gente não conversou sobre isso da última vez, sobre hepatite associada ao cobre. Alguns cães dessas raças, eles têm uma alteração genética que faz com que eles acumulem cobre em excesso no fígado. O fígado é o órgão de excreção do cobre. Ele, além dos rins, que também podem excretar cobre, o fígado excreta o excesso de cobre no organismo. O que acontece nesses cães é que eles têm alterações na afinidade pelo cobre e eles acabam não liberando cobre para a bile e o cobre intracelular ele atua como um radical livre, então ele causa uma lesão oxidativa. A partir dessa lesão oxidativa, nós vamos ter outras alterações também, que eu vou conversar com vocês, que precisam também de tratamento específico, porém, isso vai ser muito guiado pelo nosso diagnóstico histológico. Então, classicamente, a doença foi descrita nessa raça, o Bedlington Terrier. Bedlington Terrier, ele era uma raça predisposta à hepatite associada ao acúmulo de cobre. A doença era devastadora nessa raça, e por um esforço das entidades, das associações de criação do Bedlington Terrier, eles chegaram no gene, descobriram o gene responsável pelo acúmulo de cobre. Então, com esse tipo de marcador genético, eles praticamente extinguiram a doença dessa raça.
Então, é uma raça rara, a gente vê pouco aqui no Brasil, e atualmente a doença, a hepatite associada ao acúmulo de cobre, não mais é um problema no Bedlington Terrier, porque os cães que tinham o gene que levava a doença foram excluídos da reprodução e praticamente a raça está livre dessa doença. Existem relatos de hepatite associada ao acúmulo de cobre no dálmata. Esses relatos que existem, na maioria das vezes, esses artigos, eles são do Japão, então é uma coisa que a gente não sabe muito bem se é uma linhagem de dálmatas japoneses que tem essa doença, porque ela não é muito comum, ela não é comum em outros países, como, por exemplo, o Brasil, né? É difícil a gente atender um dálmata com hepatite, não é uma coisa comum, rotineira, pelo menos, e no Japão está associado ao acúmulo de cobre, então, se vocês atenderem pacientes com suspeita de hepatite crônica da raça dálmata, é importante que a gente faça toda a abordagem que a gente vai fazer para os pacientes sabidamente com hepatite associada ao acúmulo de cobre. O Doberman tem essa doença, não é todo Doberman, né? São alguns indivíduos. Não existem marcadores genéticos ainda para a gente poder descobrir se o Doberman aquele paciente é predisposto ou não. Então, não foi identificado o gene. E no Doberman, a doença começa muito cedo, praticamente com 1 ano de idade, e ela vai se manifestar por volta dos 5 a 6 anos de idade. E, infelizmente, quando a doença no Doberman se manifesta, ela já se manifesta num quadro de cirrose e com uma sobrevida muito curta. Então, é muito importante, para quando a gente está atendendo cães da raça Doberman, que a gente realize, né, testes para avaliar o fígado, como, por exemplo, a ALT. Nos Dobermans com hepatite associada ao cobre, a partir de 1, 2 anos de idade, eles já têm uma ALT bastante elevada, 5 vezes mais do que o limite superior da normalidade. Então, esses cães que têm Dobermans, que vocês atendem e realizam um perfil hepático e tem aumento da ALT, se ele não tem manifestações da doença, é muito importante a gente fazer o diagnóstico e começar o tratamento antes que ela se manifeste. O West e o Scott, eles também têm doença, eles também têm acúmulo primário de cobre em fígado. Só que nesses cães, não se sabe bem o porquê, a doença não evolui. Ela não evolui para cirrose. Eles acumulam cobre, a gente vai ver alguns histopatológicos, eles têm degeneração e necrose por acúmulo de cobre, mas a doença não evolui, tá? E recentemente, estou falando recentemente, nos últimos 20 anos, o labrador, retriever do labrador, passou a ser uma raça de interesse, porque a partir dos anos 2000, vários labradores começaram a ser diagnosticados com hepatite por acúmulo de cobre primária. E era uma coisa intrigante, porque a gente não tinha essa doença antes dos anos 2000. O labrador não era considerado predisposto à hepatite associada ao cobre. Então, isso trouxe várias discussões, que eu vou sumarizar aqui, mas existem vários artigos já demonstrando que a hepatite associada ao cobre no labrador é
uma doença específica da raça e também não temos testes genéticos ainda. O que se acredita, a partir desse estudo aqui e muitos outros estudos, é que a partir dos anos 2000, então aqui o que vocês estão vendo é a concentração de cobre no fígado de labradores de 1900 e cacetada até os anos 2000. A gente percebe que por aqui não existia, né? Porque o cobre, a doença do armazenamento do cobre, ela normalmente cursa com uma concentração de cobre acima de 1000 ppm, tá? Então, a partir dos anos 2000, a gente começa a ver vários labradores com concentrações hepáticas de cobre acima de 1000. Vejam, alguns chegando a 4000, 3000. Então, isso levantou a hipótese e aparentemente é confirmado, porque nos anos 2000, o modo de adicionar cobre às dietas, às rações, mudou. Então, antigamente, eles adicionavam o cobre normalmente, o que era contido ali, o recomendado para as dietas, só que nos anos 2000, eles mudaram o tipo de cobre para um cobre quelatado, que ele é muito mais biodisponível. Então, a absorção desse cobre, a partir da dieta, se tornou uma coisa importante. E os labradores que antes dessa mudança não tinham a doença do armazenamento do cobre, passaram a ser diagnosticados. Então, acredita-se que a grande questão foi a mudança do modo como o cobre foi adicionado às rações, e já existe um movimento para mudar isso, para mudar a forma como eles colocam o cobre na dieta. A gente vai voltar, na verdade, ao método antigo, para que esses cães não desenvolvam a doença do armazenamento do cobre. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui uma molécula, né, de um átomo de cobre, quando ele entra no hepatócito, ele entra em diversas vias metabólicas, aqui no complexo de Golgi, ou ele é armazenado por proteínas que têm afinidade por cobre, na mitocôndria, tá? E a glutationa é o antioxidante hepático, é o principal antioxidante hepático, e ela é responsável por neutralizar a toxicidade do cobre quando ele está livre no citoplasma. E aí, o cobre é excretado pela bile, vai ser excretado pelas fezes, ou ele volta ao sangue e ele pode ser excretado pela urina. O que acontece, e não se sabe bem qual dessas vias está comprometida nas diversas raças, é que esses animais têm uma predisposição, têm uma afinidade muito grande pelo cobre. E eles não liberam o cobre para a bile. E o cobre, livre no citoplasma, acaba causando uma lesão oxidativa. Essa lesão oxidativa vai esgotar a glutationa, que é o principal antioxidante hepático, e causar morte celular. Então, a necrose celular e a apoptose celular, que a gente vê nos pacientes com doença do armazenamento do cobre, é em decorrência
dessa não liberação adequada do cobre para a bile ou para o sangue. As manifestações clínicas são muito parecidas, né, com de outros pacientes que não têm doença por acúmulo de cobre, né? Então, diminuição do apetite, apatia, icterícia, ascite, poliúria, polidipsia, vômito, diarreia, em alguns casos, encefalopatia hepática e melena. Esses são dados daquele artigo de revisão das hepatites crônicas. Mas o paciente com hepatite por acúmulo de cobre, quando ele manifesta essas alterações, é porque ele já tem um grau de fibrose suficiente para causar hipertensão portal e todas as alterações relacionadas à cirrose. Então, o nosso grande desafio aqui é fazer um diagnóstico precoce da doença. Então, em cães cujas raças sejam predispostas, como o Labrador e o Doberman, a gente incluir nas primeiras avaliações dos pacientes, por exemplo, durante vacinações, exames de rotina, incluir a determinação das enzimas hepáticas para tentar diagnosticar esses pacientes antes que eles desenvolvam fibrose e cirrose. Então, continuando as alterações laboratoriais, tá? E a gente precisa prestar bastante atenção também nos distúrbios de coagulação, principalmente nos pacientes sintomáticos. Esses pacientes sintomáticos podem ter aumentos dos tempos de coagulação, porque a maioria dos fatores de coagulação é produzida pelo fígado. Então, normalmente, quando a gente vai realizar a biópsia, a gente procura fazer a determinação do tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada, claro, plaquetas, né, avaliar plaquetas e anemia, fibrinogênio baixo pode ser um marcador de que vai acontecer sangramento durante ou após a biópsia. E uma coisa interessante é que esses tempos de coagulação, embora a gente realize de rotina antes de realizar uma biópsia hepática, o que vai acontecer depois é imprevisível. Então, mesmo que a gente tenha um paciente que tem os tempos de coagulação, que não tenha trombocitopenia, que tenham o coagulograma, como a gente chama, normal, ele pode ter sangramento após a realização de biópsia. Então, normalmente, quando a gente agenda uma biópsia, além de ter todos esses exames para que a gente avalie o fígado em si e outros órgãos, é importante que o paciente fique internado pelo menos um dia e que ele tenha bolsa de sangue testada já, feito o teste de compatibilidade, para que, se houver sangramento pós-biópsia, né, que a gente acompanha com ultrassom, a gente possa interferir e não perder o paciente. E realmente é bem... a gente não, mesmo fazendo esses tempos de coagulação, o que vai acontecer depois é imprevisível. Tá? Então, normalmente, se ocorre sangramento pós-biópsia, a gente acaba tendo que realizar tromboelastograma para entender onde está o problema de coagulação e interferir da maneira apropriada. Por exemplo, talvez ele não precise de uma transfusão de sangue, mas talvez
uma transfusão de plasma para repor esses fatores de coagulação que por algum motivo reduziram muito depois da biópsia. Então, a hepatite associada ao cobre, o diagnóstico é como nas outras doenças hepáticas, né, principalmente as hepatites, né, excluir outras causas de lesão hepática. Como eu falei, as mais comuns, né, causas de lesão hepática estão relacionadas a medicamentos, né, e hematozoários, leishmania inclusive. Então, a gente deve procurar excluir outras causas de lesão hepática, porque o tratamento deve ser voltado para a doença primária. Nesse caso, na hepatite reativa, o fígado está sofrendo por outra doença. Então, a gente tem que examinar a possibilidade dessas outras doenças. Em caso que realmente a gente acredita que a doença é uma hepatite primária, aí a biópsia é imperativa. E uma característica da doença por acúmulo de cobre é o acúmulo de cobre principalmente na zona 3, ou que antigamente a gente chamava de zona centrolobular, quer dizer, o acúmulo de cobre é sempre mais intenso em volta da veia centrolobular, ou veia central. Tá? É claro que com o decorrer da doença, o acúmulo de cobre pode começar a afetar outras zonas, como a zona 2, por exemplo. Isso depende muito da cronicidade do processo e da gravidade da doença. E é muito importante, na suspeita de doença por acúmulo de cobre, a gente fazer a determinação ou quantificação do cobre hepático. Em geral, a doença do armazenamento do cobre, ela está associada a valores de cobre no tecido hepático acima de 1.000 ppm, então acima de 1.000 microgramas por grama de matéria seca. É importante, portanto, a gente ter uma amostra de cobre congelada, porque esse exame ele não é realizado no Brasil. Os laboratórios encaminham para laboratórios principalmente americanos para fazer a quantificação do cobre. Então, normalmente, quando é uma raça predisposta, eu já incluo a quantificação do cobre hepático no estudo que nós vamos fazer. Mas se, por exemplo, vocês fizerem biópsia de um paciente que não é das raças predispostas ao acúmulo de cobre, e no histopatológico o patologista observar acúmulo de cobre, é importante que a gente tenha uma amostra congelada para enviar para fazer quantificação. Então, só para resumir, não é que eu faço a quantificação do cobre em todos os pacientes. Eu faço naqueles das raças predispostas e se o patologista me afirmar que há acúmulo de cobre, principalmente ao redor da veia central do lóbulo hepático, ok? Então, é sempre importante vocês manterem uma amostra de tecido hepático que não esteja em formol, que ela esteja congelada para o caso do envio. Então, é o que vocês estão vendo aqui. Esses pigmentos acastanhados são pigmentos de cobre. Eles são corados por uma
coloração específica que a gente chama de rodanina. Então, quando o patologista vê uma alteração dessa, ele fala para a gente que há acúmulo de pigmento ao redor da veia centrolobular. Ó, a veia centrolobular está aqui. Toda essa é a zona 3 do lóbulo hepático. Então, a gente tem acúmulo aqui de cobre em zona 3, não é um acúmulo muito importante, e nesse caso, o que a gente vê é muita degeneração hepática. Então, o que vocês estão vendo aqui, esses hepatócitos com núcleo pequenininho e o citoplasma esbranquiçado, isso é acúmulo de glicogênio. Então, esse paciente, além do acúmulo de cobre causando necrose ao redor da veia centrolobular, ele também tem muita degeneração hepática. Esse é um Scott Terrier, tá? E normalmente eu foco neles na degeneração hepática. Muitas vezes eles não têm um valor de cobre acima de 1000 ppm. E aqui, numa coloração de HE com a na coloração de rodanina de outro paciente. Vocês veem essa coloração acastanhada em volta da veia centrolobular e, além disso, a gente vê degeneração hepática e linfócitos. Vejam essas célulazinhas aqui. Quer dizer, a hepatite associada ao cobre, ela não causa apenas morte celular e necrose. Ela causa também uma inflamação crônica. Isso pode estar relacionado à liberação de novos antígenos, antígenos que normalmente não estão circulantes, mas com a necrose hepática eles são expostos e isso leva a uma alteração inflamatória também. Então, é muito importante a gente saber, ter ideia do quadro histológico completo para fazer o melhor tipo de protocolo terapêutico com o paciente, né? Então, esse paciente, por exemplo, diferente do anterior, que a gente não via células inflamatórias, então aqui não cabe um tratamento imunossupressor, aqui, além do acúmulo de cobre que nós temos que tratar, a gente vai ter que tratar também uma hepatite linfoplasmocítica, quer dizer, a gente tem um componente inflamatório a ser tratado também. Existem alguns problemas quando a gente tenta avaliar o cobre hepático, né? Porque o cobre, a concentração dele varia de lobo a lobo, mesmo que vocês não vejam alterações da arquitetura do órgão. Então, é sempre recomendado que a gente faça mais de uma biópsia hepática, né? Não se limite a fazer uma, principalmente algumas pessoas fazem biópsias da borda do fígado, que é uma região fácil de ser acessada e que a sutura e hemostasia é simples. Só que na borda do fígado é o pior lugar, é a localização onde as alterações estão mais crônicas. E a gente pode perder informações da doença quando ela estava mais branda. Então, é muito importante que a gente faça biópsias de vários lobos, tá? Os nódulos de regeneração têm concentração de cobre diminuída, a gente vai conversar sobre isso, e principalmente por causa de fibrose. Se a gente tem fibrose, a gente tem colágeno.
No colágeno, não tem acúmulo de cobre. Então, se a gente envia para o laboratório um espécime de biópsia que foi colhido de uma área com fibrose, o cobre vai dar baixo porque na fibrose a gente não tem acúmulo de cobre, a gente tem acúmulo de cobre no hepatócito. Às vezes o patologista não está habituado a determinar a distribuição, né? Então a gente já falou, a doença por acúmulo de cobre primária, normalmente, ela acomete a zona 3 do ácido hepático. É isso que vocês vão perguntar para o patologista. Onde o acúmulo de cobre é maior? Porque existem casos, por exemplo, em que há muita colestase, acúmulo de bile em parênquima hepático. E a bile tem bastante cobre. Então, quando a gente tem uma biópsia que tem colestase, é comum encontrar concentrações de cobre, mas elas estão ali porque a bile tem bastante cobre. E, normalmente, as concentrações ficam entre 600 e 1000 ppm, quer dizer, a gente não consegue tirar uma conclusão certa sobre a doença, né? Se ela é primária por acúmulo de cobre ou simplesmente por causa da colestase. Então, aqui vocês veem um fígado que já tem alterações estruturais, nódulos de regeneração, né? Esses nódulos de regeneração, eles não são... essa região não é uma região boa para realizar a biópsia. Aqui vocês vão ter muita fibrose, pouco tecido hepatocelular intacto, que nos dê a pista da doença primária. Então, é importante que os cirurgiãos, que realizando, seja por laparotomia ou por laparoscopia, a TrueCut eu não gosto muito, biópsias guiadas por ultrassom com TrueCut, porque os espécimes são muito pequenininhos para a gente conseguir, inclusive a mensuração do cobre. E para a gente ter uma boa ideia do que está acontecendo, por meio das biópsias TrueCut, a gente precisa de tirar mais de 10, 14 espécimes de biópsia. Isso leva mais tempo do que uma laparotomia e aumenta muito a chance de sangramento pós-biópsia. Então, a biópsia por agulha TrueCut, por enquanto, eu não acredito que ela seja adequada, que a laparoscopia ou a laparotomia seja a melhor forma, e pedir para o cirurgião colher espécimes de biópsia de áreas que estão aparentemente mais normais, porque ali a gente vai poder conseguir avaliar a doença num estágio mais inicial. Se pegar de um nódulo regenerativo, a gente vai ver fibrose e nódulos de regeneração que vão trazer poucas informações para vocês, não só em relação ao cobre, mas as outras complicações que a hepatite associada ao acúmulo de cobre podem gerar. Então, aqui é bem esquemático, é só para a gente ter uma ideia, tá? É claro que não é assim, mas só para vocês terem uma ideia, imaginem que a biópsia fosse realizada aqui, né? E esse é um espécime de fígado corado pelo maçom. O maçom, ele cora fibrose de azul e as células de vermelho. Então, se a gente colhe uma biópsia onde tem hepatócitos, a chance da gente ter informações sobre a doença é muito maior. Ao passo que, se a biópsia for colhida de áreas com muita fibrose,
a gente não vai ter informação nenhuma, né? Nem a quantificação do cobre vai ser possível aqui, porque aqui é só colágeno e ele não tem cobre. Quer dizer, a gente não vai ter uma determinação do cobre adequada. Então, normalmente, quando eu solicito a biópsia hepática, a gente faz de 4 a 6 biópsias de lobos diferentes, porque as doenças hepáticas variam de lobo para lobo, e é importante, além das biópsias, que vão ser submetidas a HE, a histopatologia, que vão no formol, que a gente separe um fragmento de uma região aparentemente melhor. Isso vai ser congelado para posterior envio para determinação da concentração de cobre, e não esquecer também de enviar um espécime para cultura de aeróbicos e anaeróbicos, tá? Normalmente, essas doenças hepáticas primárias, a hepatite por acúmulo de cobre, a hepatite crônica, elas não são infectadas, tá? Elas não têm um componente infeccioso bacteriano importante. Porém, se no histopatológico forem visualizados bactérias, a gente vai se arrepender de não ter mandado material para cultura. Então, o material para cultura, normalmente a gente envia, embora as hepatites crônicas caninas, né? Gato é diferente, gato é bem diferente. As hepatites primárias caninas não têm um componente infeccioso importante, ok? Bom, e como a gente trata a hepatite associada ao acúmulo de cobre? Então, realizado o diagnóstico, uma das coisas fundamentais é o tratamento dietético. A gente viu que as dietas mais modernas mudaram o jeito de oferecer cobre, né? Então, elas têm um cobre muito mais biodisponível e, nesse caso, a gente deve utilizar dietas hepáticas, do tipo dieta para hepatopata, porque essas dietas têm baixo teor de cobre. E isso é fundamental, o tratamento dietético com dietas que têm baixo teor de cobre. E o paciente também tem que receber, principalmente os casos mais graves, né, do Doberman, no caso do labrador, água bidestilada. Porque mesmo a água normal, a água que a gente tem da torneira, ou água filtrada, água mineral, contém cobre. Então, nesse caso, é adequado o proprietário fornecer para o paciente apenas água bidestilada. É esquisito, mas a gente encontra galões de água bidestilada, é só dar um Google, vocês vão encontrar galões de água bidestilada vendida por diversos locais, diversas lojas, até comuns, tá? E a dieta de baixo teor de cobre, as dietas para hepatopatas, normalmente, elas têm uma restrição de proteína também, porque elas são formuladas para aqueles pacientes que têm uma chance de desenvolver encefalopatia hepática, né? Então, a amônia, que talvez seja o principal neurotransmissor envolvido na encefalopatia hepática, a principal toxina envolvida na encefalopatia hepática, ela vem de proteínas de baixo teor
de baixa biodisponibilidade, e no cólon elas são transformadas, essas proteínas são transformadas em amônia. Então, as dietas para cães hepatopatas normalmente têm uma restrição de proteína, que no caso do paciente que não tem encefalopatia hepática, não tem manifestações neurológicas da doença, não é necessário restringir proteína. Então, a gente pode adicionar a essas dietas proteína de alto valor biológico. Normalmente, a gente procura associar o queijo cottage, que é uma proteína de altíssimo valor biológico e que não tem cobre. Então, isso ajuda a gente naqueles pacientes que não têm encefalopatia hepática a manterem o balanço proteico, né, positivo, porque eles são pacientes que estão em catabolismo. Então, o tratamento dietético é fundamental, existem rações, pelo menos 3 rações no mercado brasileiro para pacientes hepatopatas, e uma característica delas, importante, é o baixo teor de cobre. Agora, só a dieta pode não ser suficiente para a gente eliminar o cobre que está já no fígado do paciente, né, e que ele fique bem. Em alguns cães labradores, eles melhoram só com a dieta. Agora, outros cães, e principalmente o Doberman, a gente precisa fazer um quelante de cobre. E o quelante de cobre mais efetivo, ou pelo menos mais estudado em cães, é a D-penicilamina. O nome comercial é Cuprimine, tá? Mas normalmente o Cuprimine, a dose é muito alta para o cão. Então a gente pede para manipular, tá? A D-penicilamina é utilizada por seres humanos. Seres humanos têm uma doença que leva a acúmulo de cobre hepático também, tá? Mas ela tem diferenças importantes em relação aos cães. A dose é de 10 a 15 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia em jejum. Só que, muitas vezes, essa dose pode causar náusea e vômito. E se o paciente de vocês já é sintomático, quer dizer, ele já está com anorexia, com vômito, isso pode piorar. Então, normalmente, a gente começa com metade da dose que a gente quer fazer. Por exemplo, se quer fazer 10 miligramas por quilo 2 vezes ao dia, a gente começa com metade da dose, 5 miligramas, uma vez ao dia. E vai aumentando no decorrer de 5 a 7 dias, no decorrer de uma semana, até chegar à dose cheia 2 vezes ao dia. A D-penicilamina pode causar deficiência da vitamina B6, piridoxina. Então, é prudente administrar 25 miligramas por cão por dia. Como é uma vitamina hidrossolúvel, ela não tem efeitos colaterais e o excesso é excretado pela urina. A D-penicilamina, ela causa acúmulo de glicogênio discreto, mas causa. E isso causa degeneração hepática e aumento da fosfatase alcalina. Então, no decorrer do tratamento, se vocês tiverem um aumento da fosfatase alcalina, não necessariamente significa que o tratamento não está funcionando. Pode ser uma indução de degeneração hepática pela penicilamina. Então, a gente vai se balizar muito pela dosagem de ALT, para saber se o nosso tratamento é eficaz ou não. Normalmente, nos cães com doença primária por acúmulo de cobre,
a gente vai observar um declínio da LT, quer dizer, a LT normal, ela vai normalizar após 6 semanas do início do tratamento. E uma vez que a LT normalize, porque isso varia muito entre indivíduos, a gente continua o tratamento por mais 2 meses. Se a LT se mantém normal, a gente passa para uma dose de manutenção, ok? Que a gente já vai falar. Cães com cobre hepático maior do que 1.000, em geral, levam até 6 meses para normalizar a LT. Cães com concentrações hepáticas de cobre maior do que 3.000 pode levar mais de 1 ano para normalizar. Então, a avaliação da LT, claro, o idealmente, seria a gente biopsiar o fígado de novo para ver o que a gente conseguiu em termos de quelar o cobre, né, de normalizar o cobre hepático. Mas a biópsia hepática, muitas vezes, ela é cara, né, e os proprietários não são muito adeptos a retestar, principalmente se o paciente está melhor, se ele está bem, eles são um pouco reticentes a fazer uma nova biópsia. É difícil a gente ter, inclusive, estudos com pacientes que fizeram uma biópsia e repetiram depois, são escassos. A gente não tem muitos estudos porque normalmente os proprietários não querem realizar uma nova biópsia hepática, mesmo, principalmente quando o paciente está bem. Manutenção. Manter dieta com restrição de cobre para o resto da vida é essencial. Isso inclui a água bidestilada. Então, a gente vai manter a dieta para o resto da vida desse paciente. E, se ele normalizou a LT, a gente vai promover uma dose, a gente vai fazer um tratamento de manutenção. A gente vai usar a depenicilamina na metade da dose inicial a cada 48 horas, então dia sim, dia não, ou 2 vezes por semana. Não está bem estabelecido qual o melhor protocolo. Então, por enquanto a gente não tiver artigos que nos suportem qual o melhor método de manutenção, eu acredito que a opção entre fazer dias alternados ou 2 vezes por semana depende muito da LT, de quanto tempo o paciente levou para entrar em remissão e da gravidade do quadro. Então, se o quadro é mais grave, a gente continua em dias alternados. Se o paciente está muito bem, a gente pode passar por essa dose 2 vezes por semana. E, como eu falei para vocês, a hepatite causada pelo acúmulo de cobre, ela é uma destruição hepática por lesão oxidativa, por radicais livres. Porém, as alterações que ocorrem num paciente com hepatite do cobre não se restringem só à lesão necrótica. Eles acabam tendo, talvez por exposição de novos antígenos, ou por a alteração da arquitetura dos canalículos e dúctulos biliares, eles podem ter alterações que precisam também ser endereçadas e tratadas. Então, aí vem o que a gente chama de tratamento adjuvante. Normalmente, eu falei para vocês, eles têm inflamação associada. No começo, ou até mesmo antes, eu costumo usar corticoide, prednisolona, 0,5 a 1 miligrama por quilo. Porque os corticoides, além de promover a imunomodulação,
Eles também vão estimular o apetite, e isso pode diminuir a náusea, principalmente a náusea quando a gente estiver administrando a D-penicilamina, e eles têm um efeito benéfico no perfil de coagulação. Então, mesmo antes da biópsia, eu já começo com 1 miligrama por quilo de prednisolona por esse efeito benéfico no perfil de coagulação. Porém, corticoides não podem ser, né? A gente não vai administrar cortisona o resto da vida deles, né? Ou 1 ano de corticoides, se eles tiverem, né? Se o patologista de vocês informar, olha, a gente tem inflamação linfoplasmocítica concomitante. Aí, a minha escolha é a ciclosporina, porque entre a ciclosporina, micofenolato e azatioprina, a ciclosporina, 5 miligramas por quilo, uma vez ao dia, ela é bastante segura, né, em termos de efeitos colaterais. Ela é muito segura. Tanto é que a gente usa, né, a ciclosporina para o tratamento de atopia, né, de prurido. O micofenolato, ele é um bom imunomodulador para fígado também, mas comumente ele causa gastroenterite. Então a gente nunca entra com a dose cheia com o micofenolato e pode ter gastroenterite grave em pacientes recebendo micofenolato, e se for um paciente que já tem algum grau de cirrose, isso vai ser muito prejudicial. Além do custo, né? O micofenolato tem um custo bastante alto, comparado até mesmo com a ciclosporina. Em última opção, eu ficaria com a azatioprina. A azatioprina, antes dos estudos demonstrando que a ciclosporina tem um bom efeito anti-inflamatório, era um fármaco de escolha, só que a azatioprina é hepatotóxica. Então, a gente fica, como a gente está tratando o fígado com um medicamento hepatotóxico, então não é a minha de escolha. Eu fico entre a ciclosporina e, se eu não estiver tendo um efeito desejado, o micofenolato com cautela. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, um estudo sobre o tratamento com prednisolona oral em cães com hepatite crônica, e o que eles perceberam é que a administração de prednisolona, ela tem um efeito, olha, eles documentaram um efeito extremamente favorável na coagulopatia associada à hepatite crônica idiopática, tá? Ela não funciona, ela não tem essa função de benefício no coagulograma em cães que já estão com cirrose, mas aqueles que estão com a hepatite crônica, quer dizer, caminhando para a cirrose ainda, não tem cirrose, é benéfico no perfil de coagulação, e também tem o benefício de inicialmente estimular o apetite, desinflamar rápido, até que os outros medicamentos comecem a fazer o seu efeito. E a gente tem o tratamento adjuvante, né? Acho que todos conhecem o Ursacol, bastante utilizado. Eu recomendo que utilize, principalmente se a gente tiver evidência de colestase, quer dizer, acúmulo de bile em parênquima hepático. A vitamina E é um antioxidante que, em seres humanos com hepatites, tem benefício comprovado, tá? A dose que normalmente nós fazemos é 10 unidades por quilo, mas nunca ultrapassem 400 unidades. Vitamina E acima de 400 unidades, ela faz o efeito contrário. Ao invés de antioxidante, ela age como um oxidante. Então, mantenham menos de 400 unidades por cão.
E os antioxidantes, né? Então, os antioxidantes são importantes porque a lesão, né, além de quelar o cobre, a lesão que o cobre provoca é uma lesão oxidativa, principalmente pelo consumo da glutationa, que é o principal antioxidante hepático. E a gente tem no mercado, quer dizer, no mercado brasileiro nem temos, né? Mas a gente tem o SAMI, né, que é um doador de glutationa, e a silimarina, que é bem mais estudada já do que o SAMI, né? O SAMI ele foi lançado nos anos 2000, mas a silimarina já é bem estudada, principalmente em seres humanos, ok? Então, o SAMI, normalmente a dose é 20 miligramas por quilo, por boca, em jejum, a cada 24 horas. Gatos, 90 miligramas por gato, por via oral a cada 24 horas, e tem que ser administrado em jejum. Se a gente der com o alimento, a gente vai estar dando 20% só do SAMI que a gente pensa que está dando. E ele tem que ser manipulado, a gente não tem aqui no Brasil, em cápsulas gastroresistentes, porque se a cápsula abre no estômago, também a biodisponibilidade é muito pequena. E ele é um medicamento sem efeitos adversos nessas doses. O Ursacol é um agente colerético, né? Ele é um ácido biliar. Ele é um ácido biliar mais hidrofílico. E quando a gente administra, ele altera a composição da bile. Ele se torna um ácido biliar predominante, que é mais hidrofílico, mais fácil de ser excretado e menos tóxico do que os ácidos biliares normais do cão, que é o ácido biliar, é o cólico e o quenodeoxicólico. Então, ele se torna o ácido biliar predominante, e acredita-se que isso vai reduzir a resposta inflamatória. A dose recomendada é empírica, não temos estudos, é extrapolada de seres humanos, é de 13 a 15 miligramas por quilo, dividido em 2 doses. Então, a gente calcula e, dependendo do que der, a gente divide um comprimido de 50 ou 150 em 2 doses com o alimento. Então, aqui, o Ursacol, diferente dos outros, ele é melhor absorvido com o alimento. Se não houver evidências de colestase, acúmulo de bile, não tiver icterícia, o Ursacol é o primeiro medicamento que a gente tira. Porque vocês vão ver que a gente acaba, no tratamento do paciente com hepatopatia por acúmulo de cobre, com várias medicações, né? A gente está com o quelante de cobre, a gente está com o antioxidante, a gente está com o anti-inflamatório. Então, muitas vezes, pode ser uma quantidade excessiva de medicamentos para o proprietário lidar na sua rotina. Então, se não houver evidência de colestase, o Ursacol pode ser deixado de lado em relação aos outros. Aí a silimarina, né, que a gente conversei, ela é bastante conhecida, é um fitoterápico, a silimarina é o extrato dessa planta, Silybum marianum, e ela é composta de 3 componentes principais, sendo que a silibina, que corresponde a 70% do extrato, acredita-se que é ela que tem esse efeito antioxidante. Embora quem trabalhe com fitoterapia, né, sempre diga para a gente, não é mas a interação entre a silibina e os outros que levam ao efeito benéfico.
ela não tem efeitos adversos documentados, pelo menos não efeitos adversos graves documentados. O uso a gente normalmente utiliza em lesões tóxicas, por exemplo. Então, o paciente que recebeu acetaminofém, por exemplo, nas hepatites crônicas, esteatose hepática também, ele tem uma característica interessante, lipofílica, então é interessante nos casos de esteatose, e a dose preconizada pelo consenso é de 4 a 8 miligramas por quilo, 2 a 3 vezes por dia. Essa dose é bastante inferior às doses anteriormente preconizadas. Então, antes desse consenso, nós normalmente fazíamos doses de 20 miligramas por quilo, e isso se deve aos estudos que utilizaram doses altas, principalmente em intoxicação experimental. Então, por consenso, eles chegaram a essa dose que é extrapolada também do ser humano, é uma dose mais baixa, isso ajuda a gente a reduzir remédio, né, quantidade de medicação, e é bastante interessante, né? Então, a silibina, que é o componente teoricamente ativo, né, ele tem 2 isômeros, e eles vêm dessa planta, né, espinhosa, cuja seiva é leitosa. Por isso que ela tem aquele nome de Silybum marianum, significa alma de Maria. Tá? E a silimarina é bastante conhecida da medicina e dos médicos como um hepatoprotetor há muito tempo, né? Quando administrado por via oral, né, a gente vai ter a absorção intestinal e nós vamos fazer primeiro uma circulação enterohepática. Então, é interessante a administração com alimento, em alguns casos, para a gente forçar que a silimarina passe primeiro pelo fígado, não vá para a circulação sistêmica e seja eliminado pela urina. A ideia é fazer ela passar primeiro pelo fígado para depois ser excretado nas fezes. E, falando um pouquinho do produto o Triepate, ele, além da silimarina, a silimarina age como um doador de cisteína. Na verdade, a cisteína ela vai ser transformada em glutationa. Então, ela é muito importante como doador de glutationa, que é o principal antioxidante hepático. Só que o Triepate ele tem também metionina. A metionina ela é também um precursor da glutationa. E isso traz para a gente um efeito sinérgico no sentido de aumentar o potencial antioxidante dos hepatócitos. A gente só não faria a metionina nos casos que tem encefalopatia hepática. Então, por exemplo, aquele Yorkzinho com shunt que está com alterações de encefalopatia hepática, a gente não deve utilizar. Mas nesses casos de, por exemplo, shunt porto-sistêmico congênito, a gente não tem uma doença hepática, né? A gente, na verdade, tem um desvio de sangue do fígado. Tudo bem, isso com o passar do tempo vai trazer problemas, porque substâncias benéficas também são desviadas do fígado, né? Mas não é uma lesão oxidativa, então normalmente eu não utilizaria a silimarina ou metionina nos casos de encefalopatia hepática, principalmente por desvio porto-sistêmico. Mas nas hepatites
crônicas, seja por cobre, seja por imunomediada, é muito importante a reposição dos estoques de glutationa. O trepate tem ainda a colina, né, que participa principalmente na integridade da membrana do hepatócito. Isso facilita a sinalização entre, né, a transmembrana e também o transporte e metabolismo de colesterol, que muitas vezes está associado à colestase, quer dizer, o colesterol não é adequadamente eliminado em decorrência do acúmulo de bile em parênquima hepático. A silimarina tem uma alta disponibilidade oral e seus efeitos antioxidantes em modelos de estudo foram comprovados e atua como antioxidante, além de modular as enzimas responsáveis pelo dano celular. Então, é bastante interessante que a gente inicie a silimarina logo no início. Se vocês forem adeptos a utilizar a silimarina, que ele seja utilizado logo no início do tratamento, né? Porque o potencial regenerativo do fígado ainda é alto. Então, para o benefício ser maior, a gente deve iniciar o mais cedo possível. Ok? Esses são alguns estudos em seres humanos. Infelizmente, os estudos em cães normalmente são estudos antigos e experimentais em cães intoxicados com tetracloreto de carbono. Então, eles não correspondem muito bem à realidade que a gente tem na rotina, né? Mas esse é um estudo da silimarina, que está em azul, em relação ao placebo, em pacientes com esteatohepatite não alcoólica. Então, a gente vê que a silimarina, o grupo silimarina, teve uma melhora em vários aspectos da esteatohepatite não alcoólica, que em seres humanos evolui para a cirrose. Vejam que o desenvolvimento da cirrose aconteceu em 2 pacientes, enquanto no placebo em 6 pacientes. E melhora da fibrose, olha que interessante. Uma melhora da fibrose em pacientes, praticamente 22 pacientes contra 6 pacientes só. Então, nós temos temos boas evidências do seu uso em seres humanos. E aqui é um outro estudo, onde eles fizeram um estudo controlado em pessoas recebendo quimioterapia, né? E avaliaram quimioterapia mais glicina mais silimarina. E o grupo silimarina, ele teve um menor grau de lesão hepática, olha, ausência de lesão hepática, quando comparado ao grupo controle, que teve mais lesões hepáticas discretas ou moderadas. Você vê que aqui, ó, lesão hepática grave, severa, não apareceu aqui no grupo silimarina. Então, é um estudo bastante interessante e me parece ser algo que a gente deve estudar mais e entender em que pacientes a gente pode utilizar a silimarina, não só para o tratamento de hepatites crônicas, mas também na prevenção da lesão hepática por medicações ou outras situações. Gostaria de agradecer a audiência de vocês. Eu vou estar aqui no chat para eventuais dúvidas. Nós temos um grupo de estudos, né, que é o Gastrovet, _SP, isso vocês encontram no Instagram.
mas a gente fez um grupo de estudo com nutrólogos, com gastroenterologistas, com pesquisadores, inclusive de fora, para a gente começar a desenvolver uma medicina, principalmente voltada à gastroenterologia, baseada nos estudos, nas evidências, e eu fico feliz se eu conseguir agregar alguma coisa na rotina. Obrigado pela audiência e espero que todos estejam bem. Um abraço, Ricardo. Oi, pessoal, boa noite a todos. Em nome da Labs e do VetSmart, queria agradecer aí a parceria, acompanhando a nossa palestra. E hoje eu vim falar para vocês sobre o Triepate. O Triepate é o nosso suplemento alimentar à base de metionina, colina e cardomariano silimarina. O Triepate está disponível na apresentação de 100 ml. Vamos falar um pouquinho agora sobre a silimarina e sua importância. A silimarina a gente já tem bastante rotina de uso da silimarina na clínica, e a silimarina ela é extraída do cardomariano, que é essa planta que a gente consegue ver aí, e ela tem uma potente ação antioxidante. Essa ação antioxidante, principalmente fazendo proteção celular, e quando a gente fala em proteção celular, proteção de células hepáticas e pancreáticas. Algumas características da silimarina é que ela é melhor absorvida quando está em forma de suspensão, então isso é bastante interessante, né? O nosso produto em forma de suspensão. E após a absorção, ela fica circulante num ciclo que a gente chama de ciclo enterhepático. Então, a gente consegue ter um efeito residual deste composto aí no organismo dos pets. Falando um pouquinho das ações dessa silimarina, então a silimarina ela tem uma ação antioxidante, isso é bastante interessante porque ela vai ajudar a proteger a membrana desse hepatócito. Quando a gente pensa no hepatócito, o hepatócito é aquela célula que está ali filtrando, né, todas as toxinas, imunoglobulinas. Então, essa ação antioxidante é importante para proteger essa membrana plasmática desse hepatócito. Ela também ajuda a estabilizar essa membrana, né? Então, para que a gente tenha uma prevenção de entrada de toxinas, né? E com isso a gente pode dizer que ela tem uma função antitóxica, então uma ação antitóxica. Uma coisa muito interessante e importante, né, que para os nossos pacientes é essa questão da regeneração tecidual. Então, a gente tem uma maior síntese de proteínas e, com isso, a gente vai ter um maior número de hepatócitos. Então, a gente vai ter um fígado mais saudável. E o efeito antifibrótico? Quando a gente tem a inibição da lipoxigenase, a gente vai produzir leucotrienos. E assim a gente tem essa ação que a gente chama de antifibrótica. Então, a silimarina, né, já é bastante conhecida na clínica, na rotina clínica de todos, e é importante a gente reforçar algumas ações delas, né, como a gente veio pontuando aqui. Falando um pouquinho dos fatores lipotrópicos, que é a metionina e a colina. Então, a metionina está disponível na forma de DL-metionina, tá? E quando a gente fala na colina, a colina é super importante, porque ela atua nessa conversão de gordura em fosfolipídios. E é bacana porque esses fosfolipídios também vão ajudar na produção de energia. Quando a gente tem pacientes com problemas hepáticos, eles demandam uma maior necessidade de colina. Então, a falta de colina, ela tem uma relação tanto com os quadros de esteatose hepática quanto os de cirrose. Então, é importante nesses pacientes a gente sempre fazer essa suplementação de colina.
Falando um pouquinho da metionina, né? Então, a metionina, ela é um aminoácido essencial para metabolizar lipídios, né? E quando a gente fala lipídios, a gente está pensando aí em triglicérides e colesterol. Ela vai ajudar nessa fosforilação das gorduras e com isso a gente vai ter produção de energia. Ela também tem um efeito antitóxico, né, e antioxidante, então ajudando a neutralizar essas toxinas. E uma coisa importante é que ela também é precursora de carnitina, vai auxiliar também na queima de gorduras. E a metionina também reforçando, disponível no Triepate, é a DL-metionina. Quando a gente pensa, então, né, no Triepate, a gente comenta, né, sobre esses benefícios de se ter esses compostos dentro de um produto, realmente é para auxiliar esse metabolismo hepático. Então, em alguns casos, esses animais demandam, né, esse fígado desses animais demanda uma maior atividade, seja por uma hepatite, seja por muitas medicações que esse paciente vai tomar, seja por intoxicações, enfim. Então, a gente muitas vezes precisa dar esse auxílio para essa metabolização hepática. Eles têm essa ação de coadjuvante em proteger essa membrana celular, então a membrana desse hepatócito, a membrana dessas células pancreáticas, e principalmente ajudar a reparar esses parênquimas, né? Então, esse parênquima que está lesado, que sofre danos por conta de, né, medicações, intoxicações, às vezes doenças genéticas, virais, então é necessário. Tem também ação colagoga e colerética. É importante hoje, quando a gente pensa nos nossos pacientes, né, eles estão vivendo mais e com isso surgem mais doenças, surge uma maior necessidade de medicações e é importante a gente sempre estar atento. Quem vai metabolizar todos esses medicamentos que a gente está fornecendo para esse cão, para esse gato? Né? Quem vai metabolizar isso? Então, na grande maioria das vezes é o fígado. Por isso, sempre é importante a gente lembrar de dar esse auxílio para o fígado, de dar esse suporte, de dar esse empurrãozinho para facilitar o funcionamento dele. Por isso, a gente trouxe o Triepate, né? Como que a gente faz a indicação? O produto é indicado para cães e gatos, tá? Então, a gente tem para cães até 15 quilos, uma medida, que são 4 ml, e cães de 15 a 30 quilos, 2 medidas, 8 ml, de 30 a 45 são 12 ml, e de 45 a 60 quilos, 16 ml. Esse produto pode ser administrado até 3 vezes ao dia. Então, quanto mais picos de ação que a gente deseja ter da silimarina, mais vezes ao dia a gente administra, tá? E gatos, a gente tem os gatos aí até 5 quilos, a dose de 2 ml e acima de 5 quilos, 4 ml. O produto ele tem uma aceitação bem bacana por parte dos pacientes, então a gente costuma brincar que a gente põe lá e o paciente toma, ingere o produto, muitas vezes lambe esse produto, que é bem bacana porque também não tem aquele estresse na hora de medicar. Por ser suspensão também, a gente pode administrar via sonda, né? Então, via sonda nasogástrica ou esofágica, dentro de uma internação, por exemplo. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. O meu e-mail de contato está aí, marcela.vilhena@labs.com. Sou coordenadora técnica. Havendo qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Se não deu tempo de anotar o e-mail, pode entrar em contato através das redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, que está toda a equipe disponível para vocês. Uma boa noite a todos e obrigada por nos acompanharem hoje.